Pô, gente, para a gente terminar aí, finalizar, mas muito bem a parte de unidade de concentração, para você estar muito tranquilo, faltam duas, que eu já havia dito na aula passada, que elas são menos importantes, mas elas têm algumas particularidades. A primeira delas, até tem um nome parecido com as das que a gente acabou de ver, é a molalidade. Eu muitas vezes não gosto de estudar a molalidade na parte de soluções. Aí você vai, porra, Michel, mas por que tu não quer estudar na parte de soluções? Porque molalidade foi uma unidade criada para estudar propriedades coligativas. Propriedades coligativas. Poxa, se foi criado para estudar propriedade coligativa, é melhor estudar lá. Mas, para não deixar passar em branco, eu vou só citar o que é. Quando a gente for ver a parte de coligativas, aí não. Aí na parte de coligativas eu explico detalhadamente. Molalidade é a quantidade de mols do soluto que eu tenho a cada quilo do solvente. Eu acredito que quem está bem atento já percebeu qual é a particularidade. As unidades de concentração são sempre soluto pela solução. Aqui é pelo solvente. É a única que é pelo solvente. Deixa eu adiantar por quê. Porque quando a gente estuda as propriedades coligativas, é justamente como é que variam as propriedades do solvente em função da adição de um soluto. Saber se o ponto de ebulição aumenta, se o ponto de fusão diminui, o lance lá da osmose, tá certo? Outra coisa, a gente lembrar a pressão máxima de vapor, são partes bem interessantes, que é a parte de propriedade coligativa, e justamente eu preciso saber quanto é que eu coloquei de soluto dentro de um solvente, por isso que é mol por quilo. Mas entendam, só serve para isso, só para o estudo de coligativa. A gente não usa isso aqui em soluções normalmente. Agora, a outra unidade, a última que está faltando, é uma unidade que eu acredito que a maioria já pelo menos ouviu falar, que é a unidade volumes. Gente, a unidade volumes, ela é utilizada para uma substância particular, que é a água oxigenada. Eu acho que todo mundo sabe que pelo nome água oxigenada, ela é uma substância que se decompõe com uma facilidade relativamente grande. A água oxigenada é um peróxido, né? É uma substância onde o oxigênio tem a particularidade de ter o NOx-1. A água oxigenada, quando ela se decompõe, essa criatura aqui, ela vai dar origem a, água, e além da água, como é água oxigenada, dá água e oxigênio. Beleza, tranquilidade total. Aí, gente, percebam o seguinte, se eu ajustar os coeficientes, aqui ficariam 2 e aqui ficariam 2. Uma lembrança que eu queria que vocês tivessem. Vocês calcularem os NOx, o hidrogênio ele é mais 1. A fim de que a soma dê 0, o oxigênio é menos 1. Lado de cá, toda substância simples tem NOx 0. O hidrogênio ele é mais 1. 2 vezes mais 1 dá mais 2. Para dar 0, esse oxigênio aqui ele é menos 2. Gente, o oxigênio, ele sai de menos 1 para 0. Porra, de menos 1 para 0, vocês percebem que o NOx aumenta. Então, ele sofreu oxidação. Mas o mesmo oxigênio, essa mesma criatura aqui, ele sai de menos 1 para menos 2. De menos 1 para menos 2, o NOx diminuiu. Quer dizer que esse cara, ele sofreu redução. Não esqueçam que quando a mesma substância sofre oxidação e redução, a gente diz que ela está sofrendo desproporcionamento. Ela foi desproporcionada, ela sofreu auto-oxirredução ou então auto-redox. No caso é quando a mesma substância, se oxida e se reduz. Você diz, Michel, para que tu está dizendo isso? Para vocês relembrarem e a partir de agora a gente entender o que é essa unidade volumes. Chegou na hora da prova e o cara diz assim, Mariazinha comprou uma água oxigenada 20 volumes. Qual é o significado dessa água oxigenada ser 20 volumes? Gente, a unidade volumes ela indica quantos litros de oxigênio
são liberados a cada 1 litro de água oxigenada nas CNTP. Então, quando você lê isso aqui, ó, 20 volumes, quer dizer que essa água oxigenada ela é capaz de liberar 20 litros de oxigênio para cada 1 litro da solução, se eu medir o volume do gás nas CNTP. Então pronto, matamos aqui. Quer dizer o quê? Se eu comprei lá um recipiente que tem 1 litro dessa água oxigenada, qual é o máximo de oxigênio que eu vou conseguir? 20. Se eu comprar uma água oxigenada 40 volumes, 1 litro dela vai me dar 40 litros de oxigênio. Essa é a ideia. Então, essa unidade de volumes é justamente para dizer quantos litros de oxigênio são liberados a cada 1 litro da minha solução. Vamos só fazer uma coisa. Eu gosto muito de misturar as unidades. Então, eu acho que seria legal se eu dissesse assim: vamos supor que eu tenha uma água oxigenada e essa água oxigenada ela seja 22,4 volumes. Eu quero saber qual é a concentração dessa água oxigenada em mol por litro. Qual é a concentração em mol por litro? Aí você vai, pô, como é que tu vai fazer isso? Primeiro, lembram o que é que significa 22,4 volumes? 22,4 volumes quer dizer que eu sou capaz de liberar 22,4 litros de oxigênio nas CNTP a cada 1 litro da solução. O que é que eu quero saber? Quantos mols de água oxigenada eu tenho por litro? Eu sei que 1 litro libera essa quantidade de oxigênio. E para liberar essa quantidade de oxigênio, eu preciso de quanto da água oxigenada? Qual é a equação? Ó? 2H2O2 vai transformar-se em 2H2O mais O2. O que é que a gente está lendo aqui? Que a cada 2 mols dessa água oxigenada, eu produzo 1 mol de oxigênio. E 1 mol de oxigênio nas CNTP tem um volume de 22,4 litros. Então, quanto é que eu preciso de água oxigenada para produzir os 22,4? 2 mols. O que é que essa água oxigenada está me mostrando? Que eu tenho 22,4 litros de oxigênio por litro. E para ter 22,4 eu preciso de 2 mols. Conclusão, para conseguir uma água oxigenada dessa, eu posso dizer que a concentração da água oxigenada é 2 mol por litro. Ou seja, se eu tenho 2 mols da água oxigenada, eu vou conseguir obter essa quantidade de volumes de oxigênio. Com isso, gente, nós finalizamos aí, tá certo? A parte de unidades de concentração. Agora a gente vai fazer o quê? Aplicação. A gente tem que fazer muito exercício a respeito dessas unidades. E depois, como é que a gente termina? Vendo a parte de diluição de soluções. E depois de diluição de soluções, a gente vai ver a parte de mistura de soluções, com reação e sem reação. Então é isso aí que a gente tem na nossa sequência, tá? Aí eu vejo vocês em breve. Daqui a pouco a gente vai se encontrar de novo. Beijo grande. Valeu!